sétimo ano, tudo bem? Começamos a nossa terceira aula, essa é a última aula dessa lição, onde a gente está falando sobre pensamento, controle, gestão do pensamento. E aí a gente vai da página 35 à página 39, ok? Então pega seu livro aí e me acompanha. A página 35, ela vai falar um pouquinho sobre a diferença de um eu que é frágil e um eu que é forte. Na semana passada, eu falei um pouco do funcionamento da nossa mente. E aí expliquei o fenômeno do alto fluxo, o fenômeno RAM, as janelas da memória, light, killer. E aí você vai me perguntar, tá, pra que isso serve? Pra que serve eu saber tudo isso? Serve pra gente administrar a nossa mente. Serve pra gente administrar o nosso pensamento. E aí, tá, eu sei como funciona o meu pensamento, mas como eu combato um pensamento negativo? Como eu enfrento um pensamento negativo? E aí o que o livro vai mostrar pra gente é que um eu que é frágil não consegue, ele é dominado pelos pensamentos negativos, ele é controlado por esses pensamentos. Mas um eu que é forte, ele consegue enfrentar o pensamento negativo, ele consegue modificar. E como? Utilizando uma técnica que a gente vai aprender hoje, que se chama DCD. DCD significa duvidar, criticar e determinar. Então a gente vai começar pelo duvidar. É isso. Você vai duvidar do pensamento negativo. Será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? É a primeira coisa que você tem que fazer. É duvidar desse pensamento. A segunda coisa que você vai fazer é criticar. É isso mesmo. Criticar o pensamento. A gente não critica um monte de coisa, a gente não critica um monte de gente. Então a gente também pode criticar um pensamento negativo. E o que é a crítica? A crítica é quando você não concorda com algo e você mostra um argumento do porquê você não concorda. Então, você duvida desse pensamento negativo e você critica, mostrando para ele o que é real, o que é verdadeiro. Você diz que ele não te domina. Em último lugar, nós determinamos. Determinar um pensamento é mostrar que você está no comando. Então, determinar é dar uma direção, é mostrar uma direção. Então, ao determinar, você vai a um lugar contrário ao pensamento negativo. Então, se o pensamento negativo é de incapacidade, é de que você não é bom em nada, tá? De que você não é capaz de fazer as coisas. A primeira coisa que você vai fazer é duvidar desse pensamento. Será? Será que é isso mesmo? Eu de fato não sou bom? Eu de fato não sou capaz? Em segundo lugar, você vai criticar esse pensamento. No que eu não sou bom? E no que eu sou bom? E em terceiro lugar, você vai determinar esse pensamento, que é modificar o pensamento. Então você vai mostrar para esse pensamento no que você é bom, que você é sim capaz, no que você é capaz. E aí você diminui esse pensamento negativo, ele se torna pequeno, insignificante. E aí o que acontece é, ao realizar a técnica do DCD, a sua mente cria uma nova janela. Dessa vez, uma janela light. E aí o que vai acontecer é, o seu eu vai se tornando forte. Todas as vezes que você tem um pensamento negativo, se você aplica a técnica do DCD, você vai criando janelas de memória light e diminuindo as suas janelas killer. E com isso, o seu eu vai se tornando forte, sendo capaz de administrar, sendo capaz de gerenciar, sendo capaz de não dar ouvidos a pensamentos negativos, a coisas externas que também são negativas, ok? Na sua página 36 e 37 tem um exemplo do que seria um eu frágil e do que seria um eu forte. Então vamos lá, me acompanha. O primeiro exemplo do eu frágil mostra um rapaz que houve uma ofensa. Essa ofensa ela é registrada pelo fenômeno RAM, que foi o que eu expliquei na outra aula, que é como se fosse uma câmera que armazena e que registra tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente. O fenômeno do alto fluxo começa a ler essa janela killer, porque essa janela está carregada de emoção. E aí o eu frágil, ele vai se inferiorizando.
cada vez mais, porque as janelas killer e os pensamentos negativos vão abrindo. O fenômeno do autofluxo vai abrindo todas essas janelas que estão carregadas de emoção. E aí, quanto mais frágil é esse eu, mais essa pessoa é dominada pela opinião dos outros, pelas janelas killer. Então, é mais do que só as janelas killer. Quanto mais frágil o eu, quanto menor é esse eu que não consegue controlar, e aí o fenômeno do autofluxo acaba abrindo várias janelas killer, mais essa pessoa é dominada pelo pensamento, pela opinião das outras pessoas, por interferências externas, porque esse eu dela é muito frágil. Ela não tem uma barreira que impede que os pensamentos dos outros, que as opiniões, que as críticas não afetem, ok? Mas aí a gente tem o exemplo do eu forte. Na página 37, mostra esse exemplo do eu forte. Assim como na página 36, esse rapaz, ele também recebe uma ofensa. E essa ofensa, ela também vai ser registrada pelo fenômeno RAM. Porque o fenômeno RAM, ele registra todas as coisas. Mas, diferente, o fenômeno do autofluxo também vai ler essa janela. Mas um eu que é forte, ele usa a técnica do DCD. Ele duvida desses pensamentos. Ele critica esses pensamentos. E ele determina esses pensamentos, mostrando um outro caminho, uma outra alternativa. E aí, com isso, o fenômeno do autofluxo deixa de abrir essas diversas janelas killer. Porque essas janelas killer não são mais carregadas de emoção. E aí, quanto mais forte e maduro for esse eu, mais ferramentas essa pessoa tem de enfrentar as janelas killer, de se proteger de ofensas, de críticas, de opiniões negativas, porque ele é forte, ele está blindado de técnicas, ferramentas para se proteger. Um eu que é maduro, que é forte, que sabe gerir bem e controlar os pensamentos, ele é generoso com as pessoas. Por quê? Porque a generosidade dele não parte do que o outro faz para ele. Parte dele mesmo, dele se sentir bem consigo mesmo, dele entender quem ele é. Então é assim que a gente constrói um eu que é forte, que é maduro. É óbvio que isso é ao longo do tempo. A gente não constrói do dia para a noite, mas são passos que a gente dá, são técnicas como o DCD que a gente usa diariamente que vão construindo uma mente saudável, forte, ok? Então por hoje é isso. Na página 39 de vocês tem o Memorex. E aí vai ser tipo um resumão, tá? Eu queria que vocês escrevessem o que vocês aprenderam dessas 3 aulas que a gente teve, tá? A gente começou falando sobre o que é pensamento, a diferença do pensamento negativo para o pensamento positivo. A gente falou das janelas da memória, dos fenômenos RAM e do autofluxo, de como gerenciar. Hoje a gente falou da técnica do DCD. Então, tudo isso que você ouviu, tudo isso que você aprendeu, eu queria que na página 39, no Memorex, você registrasse. Escrevesse, se você acha que não vai caber, se você acha que não vai ter espaço, pode escrever numa folha de caderno e grampear ou colar em cima, não tem problema. Mas eu queria que você escrevesse o que você aprendeu nessa lição. E aí eu vou enviar para vocês o gabarito de tudo isso que a gente deu, um resumão de tudo isso que a gente deu nessas 3 aulas, tá? Por hoje é isso, semana que vem a gente começa a nossa segunda lição. Então nós nos vemos na semana que vem, um beijo, até lá!